Nós vamos direto para Brasília ao vivo para ouvir o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o voto impresso. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. Avançamos em muitas questões, atualizando e modernizando a legislação e retirando da gaveta projetos que estavam represados há muito tempo. O Brasil sempre teve pressa e o momento atual é ainda de maior urgência. A Câmara dos Deputados é a casa das leis. Infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão, que precisará, lógico, ser corroborada, porque sempre faço ouvindo, tenho consultado vários líderes e faremos uma reunião na segunda-feira com todos os líderes dessa casa para tratar de tributária, para tratar de eleitoral e para tratar da questão da PEC no plenário. O presidente da República tem o seu gabinete, a Suprema Corte tem os seus juízes e o Ministério Público Federal tem um procurador-geral da República, tem no procurador-geral da República firmeza e responsabilidade constitucional, todos ciosos do seu espaço institucional. E a Câmara dos Deputados é a casa mais democrática, onde o voto livre reverbera sempre a vontade popular. Ouvir a casa, ser a voz de todos os deputados, sermos nós e não eu, coisa que venho repetindo constantemente para todos vocês. Por isto, essa é uma decisão coerente com minha trajetória de homem público que não foge ao debate. Repito, não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Ainda mais como chefe do poder que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas. Atento todo o tempo. Todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós ouvimos o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e eu quero repercutir aqui com o nosso trio, porque eu anotei aqui alguns pontos importantes que o presidente disse. Ele diz o seguinte, olha só essa frase: pela tranquilidade das próximas eleições e para que a gente possa trabalhar em paz, eu vou colocar em plenário o tema do voto impresso. Ele também diz o seguinte: foram
todos eleitos pelas urnas eletrônicas, dando uma sinalização clara de respeito ao processo eleitoral, e também fez um aceno ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que ele é um homem de responsabilidade institucional. Vamos repercutir isso aqui no 3 em 1. Bruno Atorlai, você começa. Logo pela manhã, o Arthur Lira já havia dito o seguinte, ele falou, mas se não há nenhum problema com as urnas, se não tem fraude, qual é o problema, então, de a gente avançar na questão da transparência só para que não restem dúvidas, como a gente já falou aqui outro dia, para que os perdedores não tenham argumentos para ficar contestando o resultado da eleição. Então, o Arthur Lira já havia sinalizado de manhã qual argumento que ele usaria, e o que ele fez agora pela tarde foi dar um tapa com luva de pelica em todos os lados que estavam esquentando demais a chapa aí com relação a essa discussão. Foi uma atitude correta e isso mostra aí a função do parlamento quando há um tensionamento justamente entre as duas outras instâncias de poder. É justo que isso seja decidido no Congresso, no mínimo, porque houve uma pressão popular e, assim, pelo menos vou lembrar aqui, né, os deputados trabalham para nós, povo, e a manifestação aí do último domingo mostrou que o povo exige que o Congresso trate a questão. Constantino, vamos repercutir mais essa fala do Lira. Foi muito boa, né? Ele atuou como bombeiro, é um bom papel. Isso está precisando mesmo no país, mas desde que seja concreta a ação de limitar cada um dentro do seu quadrado, porque ele está perfeitamente correto ao lembrar que cada um está cioso das suas funções e prerrogativas de poderes, mas tem um poder, como eu não canso de dizer aqui, que vem ignorando essas restrições, né? E é preciso pacificar, mantendo a harmonia, que seria a paz, e a independência, que hoje está em xeque por conta do ativismo do Supremo. Inclusive, o Lira andou dando o recado, né, dizendo que o o Congresso decidir vai ser aplicado. E assim deve ser. Eu não consigo entender por que ministros do Supremo e do TSE estão se metendo nesse debate de sistema eleitoral. Isso não cabe a eles. O colega dele, presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, disse: é grave uma afirmação que fale sobre jogar fora das 4 linhas da Constituição. Está perfeito, é grave sim. Agora, não é mais grave jogar efetivamente fora das linhas da Constituição? É o que tem feito o Supremo Tribunal Federal. Para pacificar, Paulo, só vai ter um jeito: é fazer o dever de casa para colocar um garrote em quem está avançando as linhas. Isso caberia ao Senado. O Senado tem rabo preso e, por conta de foro privilegiado, vira um círculo vicioso aí, que eles não fazem o que tem que ser feito para impor limites aos deuses do Olimpo. Serrão, mais uma frase aqui do presidente Arthur Lira. Ele diz o seguinte: o plenário será o juiz dessa disputa que, infelizmente, já foi longe demais. Ou seja, vai ter juiz legislativo. Isso é importante para a gente lembrar 2 coisas. Hoje eu escrevi um artigo com uma provocação perguntando: será que teremos a troca entre uma CPI do TSE sendo tirada de campo para que ocorra a votação no plenário desse aprimoramento eleitoral? Essa é uma questão. A outra questão que a gente tem que pensar é: por que na posse de Ciro Nogueira, anteontem, havia ninguém do Poder Supremo ou do Judiciário representante? Lá só havia políticos, ou seja, o presidente Bolsonaro, no próprio discurso ali, ressaltou uma união entre o executivo e o legislativo. Então, daí parece que a tal base aliada começa a funcionar. Essa atitude do Lira em colocar esse voto impresso em plenário é a atitude mais correta, mais sensata e o que era esperado. Agora, a pressão popular vai aumentar ainda mais. Já tem manifestações marcadas para esse fim de semana, uma gigantesca para 7 de setembro, e agosto e setembro, na Câmara, vai ser o mês do super debate sobre o aprimoramento eleitoral. Tem que aprovar tudo até outubro, com no mínimo 308 votos dos parlamentares.